Eu quero considerar com os irmãos a palavra de Deus, certos de que ela é profética, de que ela é para cada um de nós, de que não apenas estudaremos para aumentar conhecimento, mas que tem algo a ver com a nossa realidade. Começando em 2 Reis, eu quero pensar com os irmãos a respeito de uma ação subversiva, positiva, de uma tática para agirmos de forma subversiva. Sub tem a ver com aquilo que está por baixo, versiva no sentido de virar, de alterar, de mudar. O que está por baixo, colocar por cima, o que está por cima, colocar por baixo. E o que está por cima, dominando, predominando, não é só a pandemia do coronavírus. Pior do que a pandemia do coronavírus é a pandemia do medo. E aí depois, em primeiro lugar, eu diria que a pandemia do coronavírus está em terceiro, em segundo a pandemia do medo, e em primeiro a pandemia do relacionamento com Deus, a frieza espiritual, né? E isso vai sendo efeito dominó, vem a frieza espiritual gerando a pandemia do medo, e a pandemia, qualquer que seja ela, seja de coronavírus ou qualquer outro problema, acaba ganhando status e passa a estar sobre. Então nós precisamos de uma ação subversiva, que pega o que está embaixo, que é o trono de Deus, e coloque por cima de tudo. Estamos aí próximos a dias políticos, e de certa forma, em relação, considerando a igreja, se torna até nauseante, porque pessoas que nunca entraram, pessoas que detestam, que lutam contra os propósitos, aparecem envolvidos em corrupção, em projetos contrários. E eu quero até pedir aos irmãos que nos ajudem nisso. Se alguém te pedir para trazer aqui, apresentar, diga que é o seguinte: a missão não assume campanha de ninguém, a missão não tem candidato no sentido assim de uma apresentação, de assumir, né? Eu lembro sempre isso, mas por mais que a gente fale, tem sempre pessoas que não guardaram, pessoas novas e que não sabem disso, mas a missão, ela é extremamente democrática em relação a isso, respeita todos, o gosto de todos. Então, mesmo tendo candidatos da missão, e nós temos, né, candidatos que são participantes ativos da missão, mas não assumimos, não divulgamos, não temos esse compromisso, né? Muito menos com quem não aparece aqui hora nenhuma. Já tem gente, inclusive, preparando até e mandando pedidos para que eu apresente, para que eu não apresento, não vou defender candidatura de ninguém assim, nesse sentido. Mas o problema não é só a corrupção, o problema é quem são os corruptos. O problema no qual estamos inseridos não é em quem está certo em relação ao aborto que foi feito, né? Se sou a favor ou sou contra. Existem outras estruturas por trás de tudo isso que precisam ser tratadas. Nós precisamos, queridos, de atentar bem para esse texto de 2 Reis, capítulo 2, que é um dos textos que embasa essa verdade, dos versículos 19 até o 22. 2 Reis 2, 19 até o 22, está na tela para quem está sem a Bíblia. Você pode acompanhar em casa, e aqui também diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu. Olha só, Eliseu, para quem não sabe, era um profeta, era o pastor da época, era um líder espiritual. Então procuraram Eliseu e disseram os homens: eis que é bem situada essa cidade é boa, né? Geograficamente, os pontos turísticos, essa cidade é boa, né? Como vê o meu senhor, porém as águas são más. A cidade é boa, mas a água dela não é boa. E o que adianta você estar numa cidade com tantos pontos turísticos, com tantos locais arquitetonicamente planejados, com lazer,
com uma top estrutura, mas se a água não é boa, as águas são más. E ainda tem um outro problema: a terra, por causa da água, a terra se tornou estéril. Então preste atenção nesse versículo. Não adianta a cidade, a aparência, né? Porque é uma esterilidade. E a esterilidade também não é o problema. O problema não é a visão plástica da cidade, exterior da cidade. O problema também não é a esterilidade. O problema vem antes. As águas são más, porque se as águas fossem boas, a terra seria estéril, não seria estéril. E a terra não sendo estéril, a cidade não seria só bonita, por fora bela viola, mas por dentro um pão borolento. Continua o verso 20, diz assim: ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Parei. Querido, estou lendo a palavra de Deus. Eu não sei se em casa você está prestando atenção, ou prestou atenção no primeiro versículo. Terra estéril, a cidade era bonita, mas as águas eram ruins. Aí falaram para o homem de Deus, ele disse, e eu vou dizer isso com todo respeito, vou insistir nisso nesses dias, até para que de uma forma redundante isso fique bem gravado, né, Jacques, que a repetição é pedagógica. Eliseu disse: vou me candidatar. Eu vou alterar a história dessa cidade. Não tem nenhum problema, queridos, dentro do sistema é preciso ter candidatos e tal. Não estou dizendo que não é, só estou dizendo que para nós aqui como igreja, sabe, a nossa vibe é outra como igreja. Aqui não é lugar para isso. A nossa vibe aqui é outra. Ah, mas eu ouvi fulano falando. Sabe, eu não tenho nada a ver com, nós respeitamos a cultura da igreja A, da B, da C, da D. A nossa vibe aqui não é essa. A nossa vibe aqui é a do prato de sal. Quando alguém te perguntar sobre a posição da igreja em relação à cultura, em relação à sociedade, em relação aos mandos e desmandos, você diz que a cultura da missão é a do prato de sal. E eles vão te perguntar qual é. E está ali no texto da Bíblia. A terra era estéril. Mas a terra era estéril porque as águas eram más. Então montaram toda uma plástica, toda uma máscara para que a terra parecesse bonita. Como se fosse assim em época de Jogos Olímpicos ou de Copa do Mundo, montaram toda uma estrutura para que parecesse que nada existia, mas a terra era estéril. Mas para mudar essa esterilidade, o segredo era um prato novo e sal dentro dele. Olha a palavra do pastor daqueles dias diante de tamanha calamidade, de tamanho problema social, cultural, né? O que você espera de um pastor, de um líder, de um profeta como Eliseu? Vou tirar o nome de pastor aqui porque dá uma ideia, né, um pouco distante, mas Eliseu, um homem que teve grandes experiências com Deus, o que você espera que ele faça? Ele diga: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar quem está no comando e... Não, ele disse: traz um prato de sal, um prato novo e põe nele sal. E trouxeram, verso 21, continua o texto, diz: então saiu ele ao manancial das águas que eram más. Agora olhe bem, as águas eram más, não no percurso que elas se contaminaram, não foi no percurso, ele foi ao manancial, quer dizer, à fonte, aonde ela nasceu, aonde ela brota, e disse: assim diz o Senhor,
tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Agora, para aí, aumentou o problema. Porque não era só esterilidade. O texto diz que era também morte. Não é isso que estamos lendo? Estamos lendo na Bíblia que a cidade bonita, com uma plástica, com uma aparência, com uma máscara de megalópole, de uma cultura avançadíssima, de modernidade, mas por baixo havia esterilidade e morte. E morte porque as águas eram más, mas as águas não se tornaram más no seu percurso, elas nasciam más. E ele leva então um prato de sal, um prato novo, e ele profetiza, ele declara diante da fonte das águas: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Verso 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. De uma forma bem mais popular, o que eu chamo de tática subversiva, positiva, para uma mudança na sociedade, tem a ver, queridos, cortar o mal pela raiz. É o que está aí. O que eu chamei, inclusive publiquei no Instagram, sobre a questão de uma ação subversiva, de uma tática para uma ação subversiva, para eliminar a esterilidade e a morte, seja esterilidade espiritual, seja esterilidade profissional, e morte, seja ela morte natural, morte traumática, seja o que for, é tratar do mal pela raiz. É frustrante, queridos, é frustrante querermos ficarmos pegando balde a balde de água e fazendo uma purificação, montarmos uma usina para transformar essa água salobra, salgada, em água doce, porque ela vai continuar saindo salgada da fonte. É preciso tratar da fonte, para que não se gaste demais com uma usina ou com um tratamento, talvez manual, pegando balde a balde. Eu vi uma história, uma ilustração, não real, mas de um senhor que estava à beira de um rio pescando, e de repente ele viu passar uma criança boiando, morta, no leito do rio, na água, e ele rapidamente pulou e tirou aquela criança dali. E enquanto ele colocava a criança na grama, ele olhou e percebeu que vinham mais duas crianças, e elas dando braçadas e tentando sobreviver. E ele pulou rapidamente, tirou uma, pulou, conseguiu tirar a outra criança, a segunda criança. E quando ele está ali, num procedimento tentando salvar as crianças do afogamento, ele olha e percebe que agora já não eram uma nem duas, vinham 4 crianças boiando no rio. E ele pula na água novamente, ele tenta tirar, mas não consegue tirar as 4, e depois ele olha e vê que vem mais crianças, e 8, e 16, e vai multiplicando, ele se sente frustrado, ele se sente cansado, porque ele não tinha como salvar todas as crianças. Então disseram que esse homem teve uma ideia fantástica. Ele resolveu subir curso acima, em relação às águas do rio, procurando de onde as águas estavam nascendo. E quando ele chegou próximo à fonte das águas, ele percebeu um bruxo, um homem mau, que tinha amarrado muitas crianças, e esse homem estava julgando as crianças nas águas, amarradas ou empurrando-as dentro do rio.
E ele percebeu que matando o homem, ou tirando aquele homem dali, ele conseguia um resultado melhor. Nenhuma criança mais seria empurrada para dentro do rio. O trabalho dele é exaustivo, cansativo, frustrante, um terror, vendo as crianças gritando pelo rio, se tornou bem mais fácil, porque agora era resolver um problema só, no manancial, cortar o mal pela raiz. Queridos, nós vamos ficando frustrados, decepcionados. A cada laranja podre do pé, nós podemos tirar 10 laranjas podres de um pé e depois encontrarmos 12, 15 laranjas podres. Podemos tirar as 15 laranjas podres do pé e depois encontrarmos 20. Na verdade é que o problema, se estiver na raiz, não adianta tratar somente do fruto. E me permita, eu evoco aqui novamente o meu direito democrático de expressar que eu acho totalmente improdutivo ficarmos tratando de pontos podres da sociedade e não, de fato, da raiz dos problemas. Ficarmos tratando de detalhes e discutindo e brigando sobre A, B, ou C ou D, quando de fato, se nós chegarmos um pouquinho mais próximos à fonte, nós resolveremos muito mais problemas. Eliseu resolveu o problema da cidade, que era uma cidade bonita, atraente, mas as águas eram más e geravam esterilidade e geravam morte. Vivemos em dias, queridos, que cada vez mais pessoas estão assumindo causas e brigando por elas. E me permita dizer, nós precisamos ter uma estratégia mais revolucionária, mais abrangente, ainda que não venhamos a resolver todos os problemas, mas que não venhamos a debater e a gastar tempo discutindo, postando, reafirmando posições, porque não se resolve nada assim. Não se resolve nada assim. Imagine Eliseu, o pessoal chegou para Eliseu e disse: Eliseu, as águas são más, e tem pessoas morrendo, e a terra é estéril. Eliseu então assentasse, pegasse um celular e começasse a tirar fotos e postar e tal, e tentar descobrir quem é o pai da criança ali e tal. A questão, querido, há uma fonte de onde isso está procedendo. É preciso ser tratado o mal na raiz, senão nós vamos morrer lutando sem deixarmos a situação resolvida. Ou nós tomamos uma decisão, como Eliseu, de colocar sal na mina da água, ou nós vamos morrer e deixar uma herança também desgastante para a nova geração. Nós precisamos de fato descobrir como. E um dos meios, eu não tenho a chave, a palavra mágica, eu não tenho uma saída fácil, uma estrutura, mas nessa ânsia de parar com discussões tolas, de não nos envolvermos no desperdício de julgar pérola para porcos. Queridos, uma pessoa que tem uma convicção, que tem, sabe, na cabeça que aquela posição dela é a única e é a certa, não tem como, você vai gastar pérola para pouco. Eu acho engraçado pessoas muitas vezes tentando discutir, explicar aquilo que a pessoa não quer entender e que ela nem perguntou, ou tentando provar aquilo que a pessoa jamais quer aprender porque ela se julga sábia. E eu digo que eu também sofro com isso, porque às vezes você está vendo que o caminho não é aquele, você quer mostrar o outro, mas a pessoa não quer aprender. Ela quer chegar aos 40 anos, aos 50, aos 60, sendo nada, ninguém, inútil, sem deixar rastros na história positivo, e achando que isso é certo. Então, você vai explicar para quê?
A pessoa acha que a malandragem, a vagabundagem, a preguiça, a ociosidade, a inércia é justificável. Eu já disse aqui que o preguiçoso, ele sempre acha que é um injustiçado da sociedade. O preguiçoso sempre acha que todo mundo é contra ele. E ele nunca é culpado de nada. Então, a verdade é, queridos, se nós não tratarmos pela raiz, nós vamos nos desgastar, nós vamos, deprimente. Então está aí o segredo, que Deus nos ajude a encontrar. Senhor, ajuda-nos a encontrar a fonte, de onde isso está jorrando, ou como alterar a fonte. Eliseu foi usado pelo Senhor de uma forma tão simples, um prato novo com sal. Isso não é mitologia, isso não é uma ilustração, isso foi real. Ele pediu um prato novo. E ele pegou o sal, colocou no prato novo e foi lá na fonte, mas ele tratou da fonte. Queridos, é verdade que Deus usa métodos diferentes, né? E nem sempre vai ser o prato e o sal, mas nós precisamos ir um pouco mais próximos da fonte, de onde está jorrando toda essa corrupção, essas mentiras, essa formação da ignorância, esse esfriamento da fé. Precisamos de ir na raiz. E aí, passando por alguns textos bíblicos com os irmãos, espero que entendamos um jeito. E eu quero ver 2 Crônicas 7, 13 e 14. 7, 13 e 14. Quando diz assim, em 2 Crônicas 7, 13 e 14, Deus, queremos saber da fonte. Nós queremos parar de correr tanto para tentar explicar, ou ensinar, ou ajudar quem não quer ser ajudado. Nós queremos parar de perder tempo e de sofrer por quem não está sofrendo. Pelo contrário, está rindo da gente. Está rindo da gente, sabe? E aí, queridos, nessa busca frenética de algo que de fato não apenas solucione um assunto, não apenas resolva um problema no momento, mas que gere mudanças para o futuro, para a nova geração. Crônicas diz assim, nos versículos 13 e 14, e Deus falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Deus diz assim, não é o diabo, sou eu. E se eu resolver fazer isso, né? Se eu resolver fazer isso, porque o diabo não tem autoridade nenhuma, poder nenhum em si mesmo, ele não é autônomo. Mas Deus disse, se eu deixar isso acontecer, a peste lastrar, ou ficar sem chuva, as estações mudarem, ou ordenar uma praga de gafanhotos novamente, versículo 14, vamos ler juntos? Verso 14, olha que não tem letra maiúscula no início do verso 14, em tradução nenhuma da Bíblia. Quer dizer que a frase anterior não foi interrompida. Há uma continuidade da afirmativa. É importante observar isso. Não está aqui com letra minúscula porque houve um erro de digitação. Está com letra minúscula porque Deus continuou falando. Se acontecer uma peste, se acontecer uma praga, se acontecer qualquer desarranjo na sociedade. Vamos ler juntos o 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos para o final do versículo. O que Deus está prometendo? Queridos, aqui não é uma pessoa, não é um profeta, não é uma autoridade, é Deus que está prometendo. E Deus está prometendo o seguinte, eu saro a terra. Eu saro a terra. A terra estéril e cheia de morte.
E esse versículo não é um versículo escatológico, não está falando do reino vindouro, do céu, da vida pós-morte, não. Ele está dizendo para o povo de Israel: se no meio da peste, se no meio da praga, se no meio de todo o desarranjo, o meu povo, a responsabilidade não é do palácio, a responsabilidade não é do STF, a responsabilidade é do meu povo. Quem resolve a situação histórica, cultural, social, quem resolve é o meu povo. A autoridade é dada ao meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome e que se reúnem num monte de igrejas pelo mundo afora. Se esse meu povo, com humildade, orar, mas não uma oração simplesmente litúrgica, mecânica, orar me buscando. Peraí, vamos parar aqui um pouquinho, porque é muito mais sério. O que ele está dizendo, irmãos? Vamos voltar aqui, vamos voltar ao início do versículo. Se o quê? O meu coletivo. E aí mais uma palavrinha para quem pode vir à igreja e de uma forma frescalhada fica em casa, que não tem impedimento nenhum, e aí quer dar palpite sobre situações sociais. Sai dessa vida. Eu estou te falando de Bíblia. A Bíblia diz assim: se o meu povo, coletivo, reunião, que se chama pelo meu nome, se esse povo se reunir e orar, não de forma litúrgica, mas me buscar. Então parece ser redundante, porque orar e buscar parecem sinônimos, mas olha o versículo: orar e buscar não são sinônimos, porque é possível orar sem buscar. Então ele diz: se orar e me buscar, a oração de busca é diferente da oração litúrgica, e ao mesmo tempo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados. Plural, lindo isso, plural. Perdoarei os pecados, não um pecado ou dois, mas todos os pecados do meu povo, que se chama pelo meu nome. Não perdoarei o pecado de uma forma humanitária, universalista, não. Perdoarei os pecados do meu povo, que se chama pelo meu nome. E por causa do meu povo eu saro a terra. Quem resolve a situação do planeta? Quem resolve, queridos? Olha, nós estamos próximos a dias nos quais é preciso que todos tenham consciência disso. O que muda a história da sociedade, e com todo respeito, precisamos sim de policiais, precisamos sim do exército, precisamos sim de políticos, precisamos sim pessoas em todas as áreas, mas eu quero dizer, queridos, que o que resolve a história da sociedade à luz da Bíblia, disse Deus, é o meu povo que se chama pelo meu nome, que se reúne e me busca em oração. E se isso acontece, é o prato de sal na fonte de águas salobras. Eu saro a terra. Esse sarar a terra, queridos, não tem a ver tão somente com fazer com que nós venhamos a plantar café, abóbora, batata, mas tem a ver com a estrutura social. Eu saro a terra. Eu saro a terra. Isso está reafirmado em outros tantos textos, tanto do Velho como do Novo Testamento, de que se o povo de Deus buscá-lo e começar a orar, e orar não de forma egoísta, ele afirma: pedis e pedis mal, porque pedis para esbanjar nos vossos próprios prazeres,
Não um pedido egoísta, mas um pedido realmente que envolva os outros, sonhos que envolvam pessoas. Se nós assumirmos esse compromisso, de fato veremos mudança na sociedade. Eu quero que percebamos que isso não é opcional. Olha que interessante o que diz Samuel no primeiro livro, capítulo 22, verso de número 23. 1 Samuel 22. É interessante, irmãos, porque quando se fala em pecados, geralmente nós pensamos em 3, assim no top da lista, que é adultério, assassinato e roubo. Quando se fala em pecados. Depois vem outros pecados. Até chegar aos 7 pecados capitais lá da lista, que aparecem lá embaixo no finalzinho, que não pesam muito na consciência. A pessoa ser invejosa muitas vezes não pesa na consciência, a pessoa ser orgulhosa muitas vezes não pesa na consciência, o fofoqueiro, por exemplo, muitas vezes não se sente mal com a sua língua venenosa. Mas olha o que mais que é pecado. Não sei se você sabia que isso é pecado. Eu estou te falando de Bíblia. Samuel disse o seguinte, Samuel é um homem de Deus, ele disse, quanto a mim, longe de mim, cachaça, maconha, longe de mim, roubar a caixa forte, não, ele está dizendo, longe de mim, que eu peque contra o Senhor. Como, Samuel, você está com medo de que pecado? Deixando de orar por vós. Deixando de orar pela sociedade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se ajuntar e levantar um clamor pela sociedade, não for à fonte, as águas vêm turvas, salobras. Samuel, como líder do povo, ocupando o cargo de sacerdote, juiz e rei, né? Inclusive, isso que está acontecendo no Brasil agora não é nada novo, né? É claro que agora está acontecendo no sentido mau, mas na época de Samuel foi ordem divina, ele ocupava os 3 poderes ao mesmo tempo. Hoje não, hoje tem um poder querendo ocupar os 3, mas na época de Samuel ele era sacerdote, rei e profeta. E nessa responsabilidade tão grande ele disse, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele está dizendo que a ausência da oração intercessória, da oração pelo povo, dessa busca, como lemos em Crônicas, é pecado. Então não é uma opção, não é uma opção. Reunirmos para buscarmos a Deus e clamarmos, não é uma opção. É mais do que isso, é uma ordem. Samuel, ele disse que a ausência dessa prática é pecado, Você sabia disso? Alguma vez, eu e você já chegamos para Deus chorando, dizendo, Senhor, eu tenho pecado. Que pecado desgraçado. Qual é o seu pecado, meu filho? Eu tenho orado só por mim. Eu não tenho orado pela sociedade. Eu não tenho ido à fonte das águas e clamado pelo povo. Eu não tenho orado pelo povo. Choramos por esse pecado, irmãos? Alguém já chorou, ou já viu alguém chorando por esse pecado? Samuel está dizendo, longe de mim pecar, não clamando pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado, pelos príncipes, pelos que governam, pelas autoridades, pelos formadores de opinião, longe de mim pecar contra o Senhor. Mudança cultural, social, queridos, está casada com a intercessão. A verdade é que a ação subversiva positiva, a estratégia, é irmos à fonte. E a fonte é Deus, de onde emana toda graça, toda virtude, todo bem.
mas ao mesmo tempo Ele pode ordenar todo o mal e permitir que aconteça. Então o segredo é irmos até Ele, mas irmos juntos. Irmos juntos. Olha o que disse Paulo a Timóteo, e continuando, eu quero fazer nessa manhã algo que não fiz nos últimos domingos, mas um estudo bíblico realmente sobre essa questão, ainda que seja com poucos versículos, mas diante de tantas discussões que avolumam nesses dias, de assuntos que parecem cada vez mais brotar nessa árvore chamada sociedade, e que nós não vamos conseguir resolver se não tratarmos o mal pela raiz. Se não formos na fonte das águas, veremos mais meninos boiando, mortos. Veremos mais laranjas podres. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 4, olha o que ele diz, e veja a maneira como ele coloca a sua afirmativa. Ele começa dizendo: antes de tudo, de qualquer ação, exorto-vos que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de todos. Antes de tudo, orem, 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 em favor de toda a sociedade. Porque o que vai resolver o problema da sociedade é a intercessão, é ir na fonte. Verso 2 ele continua: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, em favor dos governantes e de todos os formadores de opinião. Então nós vamos pedir ao dono da história que trate da mente dos formadores de opiniões, para que eles tenham sabedoria, e assim vivamos vida tranquila e mansa. Irmãos, alguém aqui não quer vida tranquila e mansa? Agora, como teremos vida tranquila e mansa? Com o nosso braço forte, nossa intelectualidade, nossa pós-graduação. Não estou menosprezando, não estou dizendo para não fazer, faça o que quiser, mas não deixe de colocar no altar súplicas por todos, inclusive aqueles que formam opinião. É fácil criticar, reclamar, cobrar, é fácil, queridos, é fácil Ctrl-C, Ctrl-V, em posições e posturas políticas nojentas, como se isso fosse alterar a história, dedurando ações de uns e de outros. Palhaçada! Porque o poder para resolver as questões sociais não está nas mãos, senão do povo de Deus, que chama pelo seu nome, e que se reúne para orar, buscar e intercede por todos que estão investidos de autoridade. Estou falando de Bíblia, querido. E aí não adianta querer apresentar opinião particular, porque a Bíblia é inegociável. Falar assim, não, mas eu não concordo, problema seu, mas eu acho que, não, problemas particulares. Então discute com Deus e rasga a Bíblia, põe fogo nela, ou se converta. Mas está dizendo o seguinte: se queremos mudar a história, nós não temos que tratar de um fruto, de um ponto, de uma pessoa, nós temos que tratar do todo, do macro. Nosso grande problema vai aumentando a frustração e o cansaço quando trabalhamos com o micro e não com o macro. Se o meu povo orar pelas autoridades, terão vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Verso 3, continue aí. Isso é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador. Verso 4,
Isso é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Inclusive Fernandinho Beiramar, inclusive os maiores corruptos da história. Ele deseja que o José Sarney o conheça. Ele deseja que o Fernando Henrique o conheça. Ele deseja que todos os homens, inclusive nós, sejam salvos. Ele deseja que todos sejam salvos. Então, falar mal de alguém nesses dias políticos não está de acordo com o que nós estamos lendo na Bíblia, irmãos, não é verdade? Vamos parar para pensar. Culturalmente nós somos levados a essa postura crítica, mas não está encaixando com o que Deus está dizendo, não. Porque esse do qual nós falamos mal ou criticamos, Deus deseja que ele seja salvo. Pense no pior. Eu já pensei, já até expressei aqui, né? Não devia ter expressado, mas já expressei. Para mim, um dos piores é José Sarney, que vai morrer com a ficha limpa aos olhos humanos e que saqueou o Maranhão, o Acre e por aí fora. Mas já falei, não devia ter falado, mas já falei, né? E muitos aqui nem também conheceram José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras, um homem, não é? Que veste o fardão da cultura, da sapiência, dos maiores ladrões desse país. A turma não viveu uma inflação de 80% ao dia, quase, né? Só que Deus não quer que a gente fale deles para os outros, mas quer que fale deles para Ele, porque Deus deseja. Irmãos, me quebra, hein? Me quebra, porque eu já estive com Ele pessoalmente, eu olhava para Ele assim com aquela vontade, né? Oh Jesus, aí eu tenho que lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo e olhar para ele e Deus dizendo, eu quero que ele seja salvo. Ore pela salvação dele, fale de Jesus para ele, hein? Você é democrático? Quem não é Bolsonaro tem que orar pelo Bolsonaro, e quem não é lulista tem que orar pelo Lula. É isso que Deus está pedindo. Apertou, hein? Ou nós vamos ficar catando laranjas podres do pé, ou crianças boiando no rio? Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Vamos em frente? Então já vimos o segredo, que é ir na mina, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu saro a terra. Já vimos, queridos, que não é opcional, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, não intercedendo pelo povo. Já vimos que a vida mansa e tranquila está, na Bíblia como resultado da oração dos cristãos. Olhe lá mais adiante, em 2 Coríntios capítulo 1, e aí você vê em relação ao poder, a participação religiosa, ou dos religiosos, ou da igreja cristã, ou dos evangélicos, seja como você queira chamar. Eu só não gosto muito dessa palavra crente, porque crente todo mundo é, todo mundo acredita em alguma coisa. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: a igreja, ela tem esse poder de influenciar a sociedade, de alterar a história, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Agora, para que a igreja chegue a esse ponto, é preciso que ela tenha uma liderança nas mãos de Deus. E aí então não adianta interceder só pelos que governam, porque se parcela da culpa de tudo isso que acontece de mal na sociedade, e na minha história e na sua história,
na nossa história, tem a ver com passagens pela igreja. E não pouco, de toda a desestrutura social, tem a ver com pessoas que sabem Salmo 23 de cor, que sabem Salmo 91, que sabem João 3,16 de cor, e isso não alterou nada. Porque não foi aplicado na vida das pessoas com poder, foi simplesmente uma informação. E quando as pessoas lotam as igrejas e recebem informações que não geram transformações, isso não altera a sociedade. E muitos estão muito bem informados sobre muitos assuntos, mas informação que não gerou nenhuma transformação. E se cavucarmos a história de muitos desses que causam males à sociedade de forma mais explícita, nós vamos descobrir que tem passagens pelo meio religioso, seja católico, protestante, qualquer lugar desse, né? Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: vai à fonte e ore pelos líderes religiosos. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que sejais que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Paulo está dizendo, nós estávamos na Ásia. Olha que Paulo, apóstolo, homem de Deus, ele disse: irmãos, foi acima, nós não aguentamos a pressão. Foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo disse: eu sonhei com o suicídio, com a morte. Eu ansiei pela morte. Paulo, apóstolo, homem de Deus, a morte se tornou a minha sorte, o meu prazer maior, quando eu passei pela Ásia, no meio de tanta desgraça. Verso 9, continua: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10, adiantando: o qual nos livrou e livrará também de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele disse: nós reagimos, eu tive vontade de morrer, eu tive realmente um abatimento, foi acima das minhas forças, eu não aguentei, mas ele disse, né? E ele continua, e olha aqui também com letra minúscula, continua a mesma sentença, ele está falando do mesmo assunto, é o mesmo contexto, e eu li o contexto para poder valorizar o texto. O versículo diz assim: ajudando-nos também vós, plural, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: ele está escrevendo para a igreja de Corinto e está dizendo: irmãos, nós chegamos no fundo do poço, mas de repente veio um renovo, veio um ânimo para continuar, investindo, trabalhando. E eu quero pedir para vocês que continuem orando por nós, porque foi a resposta da oração de vocês o motivo de não termos desistido. Queridos, é bem certo que a igreja, muitas vezes, que nós como cristãos não cumprimos o nosso papel na sociedade, no que concerne a formação de crianças, de adolescentes, da nova geração, nosso papel em relação à justiça social, nosso papel em diversas áreas. E isso tem a ver com a liderança. Eu quero dizer, irmãos, que a cobrança sempre será da liderança, porque se a trombeta não der o som certo, a orquestra desafina. Então fica sobre nossa responsabilidade tocar a música certa no momento certo. Só que isso, queridos,
é um fardo pesadíssimo. Eu não ouso pronunciar sobre esses temas da atualidade, não porque eu não os acompanhe. E pessoas ficam pedindo minha posição, pastor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Fala. Eu não falo, querido. Não falo porque pesa uma responsabilidade muito grande. E eu digo que cheguei até hoje, nessa caminhada ministerial, numa plena consciência de que tem gente orando por mim. Não poucas vezes eu sou tomado por um renovo, por uma revitalização, por um sonho, numa plena certeza de que tem gente fiel no meio da igreja orando pelo pastor. E eu já escrevi em inúmeros WhatsApps, em inúmeros directs no Instagram, e escrevi com convicção, quando pessoas elogiam determinadas posturas da igreja, que eu nada sou senão resposta de oração. Pessoas orando fortalecem o líder. Isso é, a igreja tem um líder em resposta das suas orações. Paulo está dizendo isso, irmãos, não é a nossa glória, mas é a oração de vocês. Então, queridos, a mudança social, cultural, histórica, política, ela não acontecerá através de força e violência do braço forte, mas da intercessão em prol de todos que governam, formadores de opiniões, inclusive da liderança eclesiástica. Orarmos por aqueles que estão nessa função na história. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 9, ele disse o seguinte, quando ele olha para o povo e vê o povo como ovelhas que não têm pastor, o seu coração se compadece e ele diz, orai, orai. O povo está perdido como ovelhas que não têm pastor. Ele está falando do seu povo. E não adianta criticar pastor A, pastor B, pastor C, pastor D, porque eles também estão nas mãos do Senhor, e o Senhor os inclina conforme o seu querer. Falar mal é fácil, interceder é que é difícil. E dizer, Senhor, eu estou indo para o culto da igreja A, B, C ou D, e o líder é humano, tem misericórdia dele, coloca na boca as palavras, livra, opera, unge. Precisa levantar a mão não, queridos. Quantos essa semana oraram pelo culto dominical? Quantos oraram pelo pastor? Não precisa levantar a mão não. E disseram, Senhor, eu vou na igreja, vou ouvir uma palavra. Eu estou precisando de uma palavra, então unge a boca do pastor. Não precisa levantar a mão não. Nem em casa também levante a mão não. E depois é fácil criticar. E eu não estou transferindo a minha responsabilidade. Só que eu estou desabafando que a responsabilidade do próprio Paulo o levou ao desejo de morrer. E não nego o coletivo de momentos nos quais eu tive o mesmo sentimento, que a morte era a melhor sorte, do que assumir uma responsabilidade de tratar de assuntos tão nevrálgicos, me perdoe uma palavra, excremento se torna pérola de ouro diante de alguns fatos. E a morte se torna a paixão da vida. E Paulo está dizendo, quando eu passei pela Ásia, estava bravo, não aguentamos.
Não aguentamos. Foi um desafio. Mas, irmãos, Deus, depois que passamos aquele momento, aquele sentimento horrível, Deus nos deu a vontade de ir para frente novamente, continuar lutando, continuar lutando, continuar lutando. Você traz uma criança para a classe do Kids, você ora pela professora do Kids. Você traz um filho adolescente para uma reunião do Grow, você ora pelos líderes do Grow, do AP, do O2. Paulo está dizendo, é a oração pela liderança que vai fazer a diferença na igreja, a igreja fará a diferença na sociedade, a igreja fará uma grande diferença na sociedade, mas é preciso que... Né? Irmãos, alguém pode dizer assim, bom, mas isso realmente foge de toda essa cultura capitalista, hedonista, porque eu não ganho nada então? Sabe quais são os ingredientes da oração, irmãos, à luz da Bíblia? Eu não vou postar aqui os versículos mostrando cada detalhe, mas os ingredientes da oração particular, individual e também coletiva. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, seja no quarto fechado, seja na igreja. E a oração, basicamente, é composta de 5 ingredientes: adoração, pelo que Deus é; louvor, pelo que Deus faz; confissão, pelo que nós não fazemos; intercessão, pelos outros; e o último ingrediente da oração: necessidades particulares. Olha como é que nós invertemos o negócio. A pessoa diz, pastor, mas só fala em orar 15 minutos, meia hora, mas eu não tenho assunto para isso. Olha só, adoração pelo que Deus é, louvor pelo que Deus faz, confissão pelo que nós não fizemos ou fizemos de errado, intercessão por todos os homens, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E por último, os pedidos particulares. Na hora que chega nesse último, você já está tão cansado que você não tem mais nessa. Já deu hora. Na hora que chega no último, por isso que é essa pressa, todo fala, Senhor, eu preciso de milagre, mestre, eu preciso de milagre, mestre, olha. E que hora que eu vou orar pelos que governam? Que hora que eu vou orar pelos pastores? Que hora que eu vou orar pelos que estão investidos de autoridade? Né? Nós invertemos com medo de não dar tempo. A questão é, queridos, que nós seremos, melhor, ser os maiores beneficiados. E Deus, já sabendo da nossa cultura capitalista, hedonista, egoísta, Ele não deixou de mostrar que quem sai ganhando somos nós. Primeiro, nós teremos uma terra mansa e tranquila. O que eu vou ganhar com isso? É uma pergunta que se faz dentro da cultura na qual fomos criados, dos paradigmas. O que nós ganharemos com isso? Jó 42, verso 10. A história de Jó é bem conhecida. Sofreu problemas de saúde, uma falência financeira absoluta, luto de 10 filhos, uma história... São 40 capítulos de desgraça no livro de Jó. Muita dor, muita tragédia. Olha o versículo 10 do capítulo 42. Vamos ler juntos? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Interessante isso, não é não? Que hora que houve um revertério, que hora que houve uma virada de mesa na história de Jó? Quando ele parou de se preocupar consigo mesmo, com o seu umbigo, com as suas dores, e começou a orar pelos seus amigos. Ele começou a orar pelos outros. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Irmãos, esse é um assunto vasto na Bíblia. Nós precisaríamos de várias reuniões para considerar talvez uma introdução a essa necessidade, mas nesses dias, nos dias que estamos vivendo, urge sabermos disso, que não haverá mudança nenhuma na sociedade, se nós não formos no altar interceder por ela.
E que as mudanças que precisamos têm que ser tratadas na raiz, e não tópico por tópico, assunto por assunto. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Intercessão pelos formadores de opiniões, pelos que governam, intercessão pela liderança cristã, para que haja realmente um treinamento ungido, abençoado, transformador. Intercessão. Nós temos exemplos tantos na Bíblia de intercessão, como nos dias de Esther, um holocausto dos judeus, não o primeiro, porque o primeiro foi nos dias de Faraó, que estava já planejado, mas não aconteceu, mas um outro holocausto de judeus estava planejado nos dias de Esther, e Esther diz, olha, Mordecai diz a Esther, sobre o problema, Esther diz, pede ao povo que jejue, e é claro que o jejum em si mesmo não ia alterar a vontade de Deus, mas junto com o jejum sempre há um casamento com a oração, com a busca, com a renúncia de si mesmo e uma dependência de Deus. O jejum, ele aponta para o largar das armas carnais e depender de Deus. E ela disse, pede ao povo para reunir durante uns 3 dias aí, e abram mão de si mesmo e busquem a Deus. Nós temos exemplos tantos. Moisés que também já não estava aguentando mais, ele intercede a Deus pelo povo. E é interessante a intercessão de Moisés, porque ele diz, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado do povo, tira o meu nome aí do livro da história. Tira o meu nome do livro. Sabe, para mim não interessa a bênção se ela não alcançar o meu próximo. Mas eu quero observar por último, Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13. Não dá para passar por todos os textos, nós já vamos terminar, mas há um nome pouco conhecido que é Epáfras. Epáfras. Você já conheceu alguém com esse nome, Epáfras? Nessas 3 últimas semanas eu falei de alguns nomes aqui que poucos conhecem, como Zelofeade, semana passada, e as filhas dele. Epáfras também, olha que herói. Nós conhecemos alguns heróis pelos seus feitos, que deram ibope, como Davi ao derrotar Golias, Sansão pela sua força, são histórias contadas para as crianças, e aí já está uma alteração que precisa acontecer na pedagogia, no ensino cristão, porque nos contam a história de heróis que fizeram, que foi marcada por feitos triunfalistas. Mas olha Epáfras, irmãos, é uma história que não se conta para crianças no departamento infantil, por isso que a criança passa para a adolescência, depois passa para a juventude, e nos tornamos cristãos que não sabem que a solução da sociedade está na fonte. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo. Vamos ler juntos aí? Para frente, Colossenses 4. O qual se esforça. Espera aí, vamos devagar. Esforçar já quer dizer que o cara está indo além. Mas ele esforça sobremaneira. Agora continua. Continuamente. Não é uma vez que teve um caso no estado, ou que tem uma pandemia, ou que tem, não, é sobremaneira continuamente. Paulo está dizendo ao povo de Colossos, sabe por que vocês são o que são? Eu vou contar um segredo para vocês. Paulo está dizendo, eu vou contar um segredo, sabe por que vocês estão aí? É porque tem um cara chamado Epáfras, que segura vocês, em oração. Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Paulo diz, tem um cara
que vocês talvez não tenham coragem de pôr o nome num filho, o nome dele, chamado Epáfras. Esse cara é que segura a igreja. Pastor, mas não são os dízimos e ofertas, mas não são, não. É um tal de Epáfras, um herói anônimo. Não derrotou Golias, não carregou um portão nas costas, mas que carrega uma igreja nas costas. Ele ora sobremaneira. Eu me lembro de um pastor que foi visitar uma anciã, 80 e poucos anos, entrevada numa cama. Ele disse ao visitá-la: e aí, irmã, como é que foi? Como é que a senhora está? Como é que tem passado? Foi fazendo algumas perguntas. E o seu dia hoje? Ela disse: hoje eu já dei uma volta pela cidade. Ela falou: uma volta pela cidade, interior, sem cadeira de rodas, e nem muleta ela podia usar. Ela disse: eu já dei uma volta casa por casa. Como? Ela disse: orando por todos. Paulo diz à igreja de Colossos: Epáfras, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Colossos, Laodiceia e Herápolis são resposta da oração de uma pessoa. Uma pessoa. Epáfras. Epáfras. E tudo indica que quando Epáfras morreu, parou de orar por Laodiceia. E não se achou um outro intercessor. E Laodiceia se tornou o que tornou. Queridos, a história da missão avançou assustadoramente do seu nascimento nós tínhamos maratona de oração aqui na missão, ininterrupta. Isso é, a cada 6 horas, um irmão, uma irmã vinham para cá na igreja, não era em casa, não, deitado no sofá e comendo pipoca e discutindo, não, vinha para cá. Colocavam os louvores num gravador, num toca-fita, num negócio qualquer, se tivesse sozinho, e passava 6 horas de oração. Isso durou uns 3 anos, mais ou menos, ininterruptamente. Aniversário, fim de semana, Natal, Ano Novo, casamento, qualquer coisa, tinha sempre alguém no posto de oração. Enfrentamos lutas em todas as áreas e saímos vencedores. E eu não tenho outra explicação. Além dessa maratona de oração, onde o mês era dividido, o dia era dividido em 4 períodos de 6 horas, em cada período uma pessoa sumia para vir aqui ficar orando, como guardião mesmo de oração. Nós criamos uma outra maratona de oração às 11 horas da noite até meia-noite e meia, todos os dias. E não tinha também feriado, festa, não tinha nada. Tinha uma pessoa, tinha dia que tinha 100. Mas todos os dias, frio, calor, chuva ou sem chuva, a missão tinha uma reunião de oração das 11 às meia-noite e meia, e joelho no chão e a turma clamando a Deus aqui na igreja. Não era virtual, não, era na igreja mesmo. Não foram poucos os programas de oração. Enfrentamos batalhas tremendas. E alteramos em muito a sociedade. Permita-me dizer, as orações alteraram em muito através das respostas de Deus. Uma das boates mais famosas da cidade foi alvo das orações. Em 1 ano ela fechou, que era a boate que existia em frente ao Marista, que entupia a rua de adolescentes. Eu esqueci o nome da boate. Blue Up. Lembra disso, Paulinho? Né? Quem não é daqui talvez não saiba, mas ali a rua, a Avenida Champanhar, cheia de jovens e adolescentes, menininhas de 12, 13 anos, sendo violentadas, estrupadas, engravidadas. Era uma zona Blue Up. Era uma zona.
uma das maiores zonas do estado, a Blue Up. Está gravado. E eu provo, porque aqui tem um monte de gente que conheceu e sabe o que é. Nessas vigílias de oração, a Blue Up entrou na roda e faliu por inteiro. Tinha um bloco de carnaval. Nunca teve carnaval aqui na cidade assim. A primeira escola de samba a desfilar aqui foi a da Missão. Mas tinha um bloco de carnaval chamado Esculhambação, e que quebrava na Gil Veloso, daqui do início da praia até Itaparica, quebrava toda a fachada de prédios, estragava, urinavam, era um bando, no tal do Esculhambação. Pelo nome já se sabe o que eles faziam. Caiu na roda de oração. Nunca mais saíram. Esculhambação. O dono de uma casa de eventos tentou restaurar o ano passado e não conseguiu. Tentou juntar o povo no saudosismo da esculhambação e num desejo de investimentos, no caso dele e tal, mas a esculhambação não saiu jamais. Aí você diz, foi coincidência? Não. Eu vou pedir qualquer hora. Eu não sei se está aqui agora de manhã. Beto e Fernanda estão aqui? Não. Agora, nessa reunião. Vou pedir uma hora que a Fernanda Felberg dê um testemunho. Existia em Vitória o Vital. Fernanda Felberg, uma das heroínas, casada com um homem de Deus aqui na Missão. Jovenzinha, adolescente, estava num camarote lá. E a igreja estava orando para que o Vital, que não era vital, era fatal. E foi ali a conversão dela. Sem ter um evangelista, mas uma visitação de Deus no lugar onde ela estava, naquele dia, naquele momento. Sabe, queridos, ou nós voltaremos a fazer isso, ou nós vamos cair numa discussão tola, imbecil e vazia do que é certo e do que é errado. Vou repetir. Ou nós voltamos, ainda que seja com uma pessoa em cada plantão de oração. Nós conseguimos ver grandes políticos caindo, porque julgavam contra Deus. Eu estou dizendo que em todas as áreas começamos a ver o impossível acontecer. Não milagres momentâneos. Eu sei que Deus pode curar uma dor de cabeça, irmão, mas eu sei que uma Neusaldina, Deus já deu sabedoria para o homem inventar uma Neusaldina que cura dor de cabeça. Eu estou falando de coisas que Neusaldina não resolve. Nós vamos ter um batismo. Mas me permita, eu sei que a maioria que não voltará à noite, se alguém está preocupado em voltar, e tempo é a turma de trabalho, mas para aliviar um pouquinho e ajudar a entender de uma forma mais fácil, coloca a música aí da irmã Gumercinda. Essa é uma história real que foi transformada numa poesia. A letra vai aparecer aí. Tenta entender essa letra da irmã Gumercinda. É uma música sertaneja. A história de um coral de uma igreja. Um coral cantava bonito, a Deus entoava lindas melodias. Muitos anos que ali trabalhava, cantava e orava a irmã Gumercinda.
Componentes foram mudando, mas aquela irmã ficava fiel. Preste atenção. Bem velhinha, segurava a pasta, sorria e cantava, olhando pro céu. Até que um dia chegou um regente que, muito exaltado, mudou o coral. Tirou vários componentes, dizendo que ia evoluir o vocal. Olhou pra irmã Gumercinda, falou sem temor: seu tempo acabou. A senhora está bem idosa, sua voz não é boa e desafinou. Saiu a irmã de cabeça erguida, sabendo que a sua missão já estava cumprida. Com o tempo veio a tristeza, dilema e frieza, findou o coral. Aquele regente opulento ficou a chorar: qual foi o meu mal? Jesus usou um profeta que disse pra ele qual a preocupação. Você tirou a mulher que era a coluna, mulher de oração. Quem olha a aparência se esquece da bênção. Deixe Deus usar quem Ele quer usar. A unção faz diferença. Entendeu? Entendeu? Preciso tocar de novo? Irmã Gumercinda? Isso não é uma poesia. Isso é uma história que se repete muito. E uma delas foi registrada com a irmã Gumercinda, e Eliseu, que é o cantor, transformou numa música. A história da irmã Gumercinda no coral. Segurava o coral. É preciso ter beleza, afinação, é preciso ter tudo. Mas sem oração, é uma mera canção que não gera transformação. É preciso ter equipamentos, treinamento, é preciso ter ensaio, mas sem oração é uma mera canção que não gera transformação. E assim também a mensagem. Nós só conseguiremos, queridos, erradicar do nosso meio o falatório, o palavrório, no sentido das causas sociais, políticas, estruturais, se de fato entrar no nosso coração que a solução está na fonte. Está na fonte das águas. As águas que correm do trono. E nós buscarmos dessas águas para substituírem as águas salobras, as águas que geram esterilidade e morte. Que Deus nos abençoe. Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E Jesus amplia, ore também pelos inimigos. Que Deus nos abençoe. Amém?